Olá, graça e paz. Boa tarde a você de casa. Obrigado pelo seu carinho. Mais uma vez, tendo a oportunidade de estar aqui no programa Alternativa Gospel, desta vez recebendo e entrevistando o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, ele que já é pastor há mais de 43 anos e atualmente é o pastor sênior da Igreja Batista Central de Macapá. Pastor, boa tarde. Boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo à Boa Vista. Obrigado. É sempre um prazer voltar à Boa Vista. Pastor, eu queria, para começar, aquelas pessoas que de casa ainda não lhe conhecem, queria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco. O senhor que já é autor de mais de 40 livros, para ser mais exata, 41 livros, né? E queria que o senhor se apresentasse, então, para aquelas pessoas de casa que não lhe conhecem ainda, quem é o pastor Isaltino? Bem, sou eu, ou seja, Isaltino Gomes Coelho Filho é uma pessoa que conheceu Jesus Cristo como seu Salvador na adolescência, descobriu um mundo novo, encantou-se com o Evangelho e com a pessoa de Jesus Cristo, comprometeu a sua vida com Ele. Com 19 anos de idade, matriculou-se no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, e a igreja que o recomendou teve ou a coragem, ou ousadia, ou falta de senso de convidá-lo para ser seu evangelista aos 19 anos. Assim, há 46 anos venho liderando igrejas. Trabalhei como pastor no estado de São Paulo, em Brasília, na Amazônia, e retornei a São Paulo, que é um estado com o qual tenho muitos vínculos emocionais. Mas, para encerrar a carreira, eu voltei para a Amazônia, que se tornou uma espécie de paixão. Trabalhei na reitoria de 2 instituições de ensino teológico, nossas, um seminário e uma faculdade teológica. Fui diretor de departamento de mestrado, professor em nível de mestrado e bacharelado. Fiz trabalhos missionários pela minha denominação em Portugal e particularmente em Cuba, onde eu ia e passava 2 semanas lecionando em seminários e pregando nas igrejas circunvizinhas. Diria que Isaltino Gomes Coelho Filho é um pecador lavado no sangue de Jesus Cristo, que procura servi-lo com coração sincero e se sente profundamente jubiloso em fazê-lo. Bom, e o senhor falou então que veio encerrar o seu trabalho na Amazônia. Há algum tempo o senhor já desenvolve esse trabalho aqui nessa região e eu queria que o senhor contasse para a gente então como é esse contato, como é esse trabalho, como começou então, como conheceu a Amazônia. Curioso, quando eu era garoto de 10 anos, eu li uma biografia de Rondon. Era Rondon, Bandeirante da Esperança. E me recordo que na escola que eu estudava, no Rio, eu sou carioca, e apesar de falar tanto do paulista, o carioca tem uma dorzinha de cotovelo, e um dia a professora houve um concurso na escola e a professora me perguntou: e você, Isaltino, se ganhasse o concurso, que dava o direito de conhecer um estado, que estado você gostaria de conhecer? Como eu tinha ficado encantado com a biografia de Rondon, disse Rondônia. Ela falou, Rondônia? Por que não São Paulo? É onde eu falei da dor de cotovelo. Eu disse, mas é Rondônia. Eu conheci Rondônia em 86, quando fui pregar num congresso de jovens. Fiquei jubiloso por pôr os pés na Amazônia. Em 1993, eu assumi o pastorado da primeira igreja batista de Manaus. Fiquei 5 anos lá. De lá, eu fui para o Pará, e trabalhei 2 anos na reitoria do Seminário Teológico Batista Equatorial e também com seu departamento de mestrado. Por razões que não comportam, voltei para São Paulo. Achei que ainda era paulista, talvez. Fiquei 10 anos fora da Amazônia, mas sempre me senti um peixe fora d'água. E quando eu via um gaiolão na televisão, com aquele aquele gaiolão passando, dava uma saudade, falava, meu lugar é lá. Mais tarde, depois de um ano e 8 meses em que eu fiquei só escrevendo, dando cursos em seminários e fazendo conferências, voltei ao pastorado. Foi um período voluntário de
cura interior, de dedicação à família, de estudo, curar algumas feridas. Então eu tinha convites da Espanha, tive convite de algumas cidades do Nordeste e Sudeste, mas tinha 2 da Amazônia. O mais carente era exatamente o do Amapá. Então nós fomos para o Amapá, onde vai completar 3 anos. Já agora retornando ao Amapá. Bom, e aí nós falamos também que o senhor já é autor de 41 livros. Nós temos inclusive aqui alguns deles, né? Não chega nem perto da metade. Mas aí nós temos aqui então a Ética dos Profetas e sua implicação para os nossos dias. Temos aqui o Fruto do Espírito, que o senhor está trabalhando atualmente com ele também. Temos ainda Por que as pessoas se casam. Este está em 3ª edição. Este, inclusive, já é 3ª edição. Temos aqui Atos dos Apóstolos, de Jerusalém a Roma. E tem um aqui, deixa eu ver esse, que é um projeto também que o senhor está trabalhando nele, porque é o estudo da Bíblia, né? Aqui nós temos Gênesis. Então, a gente vai ter aí ao longo de 10 anos, que eu estava dizendo, um estudo de toda a Bíblia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Esta série está sendo editada no Brasil pela Abapress, que é ligada à Sociedade Bíblica Interamericana, que lançou a Bíblia King James em português. E eles procuraram um pastor, está aqui na contracapa, que tivesse facilidade para trabalhar os idiomas originais, no caso, o hebraico para a tradução do Antigo Testamento, o grego para a tradução do Novo Testamento, experiência pastoral, as noções de exegese e uma experiência em escrever para um projeto de comentar toda a Bíblia pela versão King James dentro de 10 anos. Então, temos aqui Gênesis, esgotou Marcos que eu trouxe, mas já estão com a editora os comentários de Eclesiastes, Tiago, Jonas e Abacuque. Há um cronograma a ser cumprido, então eu presumo que dentro de 10 anos nós teremos completado todo o comentário bíblico. Todo o estudo da Bíblia. Exato. Agora, o seu trabalho como escritor, né, começou não com esta pretensão de ser um escritor, mas começou respondendo a perguntas. Foi. E depois artigos vieram também, inúmeros artigos, até então que se chegou aos livros. Exato. Bem, quando eu estava com 19 anos, eu era redator de uma revista da minha denominação para adolescentes. Nós temos uma organização chamada Embaixadores do Rei. Eu era o redator desta revista com 19 anos. Então eu comecei desde cedo a me infiltrar nesta área, a conseguir certo espaço. Quando eu estava com 29 anos, eu estava dando aulas na Faculdade Teológica de São Paulo e dirigia o departamento de curso de uma editora. E uma pessoa que fazia um curso fez uma pergunta sobre astrologia. Eu respondi, a resposta ficou extensa porque cobriu várias áreas. Então enviei para o jornal da nossa denominação, o Jornal Batista, que é um jornal semanal, os artigos, eles foram publicados. Então a editora da minha denominação pediu que os ampliasse e fizesse um livro. Este livro rendeu 5 edições, mas me jogou no mercado livresco. E como eu já escrevia as lições de escola bíblica dominical nas revistas que a denominação, a minha igreja, estuda, juntou-se isto, o espaço que eu tinha conseguido já no trabalho como revisor, como redator de revista, o conhecimento bíblico, e comecei a produzir os comentários bíblicos. Juntaram-se os fatores, Deus os usou, não há coincidências, não há acasos, Deus usou todas essas circunstâncias, então eu cheguei a este ponto. Sem vaidade, sem ostentação, longe de mim. Em 1995, a Associação Brasileira de Editoras Cristãs, a ABEC, me considerou o melhor escritor evangélico do Brasil. E não teve a pretensão para isso, né? O trabalho que foi... que levou até este reconhecimento, Sabe, eu sou tão desligado com isso,
que quando eu era seminarista, o meu sonho era que um dia o jornal da minha denominação publicasse um artigo meu. Eu nunca pensei que teria cacife, vamos dizer assim, para publicar um livro. Então, quando eu sei que livros meus foram traduzidos para o espanhol e artigos traduzidos para o inglês, publicados em revistas, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, eu até me surpreendo. Acho isso maravilhoso, o fato de que Deus faz na nossa vida mais do que nós pensamos que Ele pode fazer. Se eu tomasse a minha vida nas minhas mãos, ela teria talvez não tivesse conseguido a metade, né? Um tão pequeno, que a minha visão era pequena. Eu sou desambicioso. A sua visão era de um artigo, e hoje já são mais de 40 livros, 41 livros. Pastor, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. Isso é triste porque quando a conversa começa a ficar boa, começa a ficar gostosa, a gente tem que dar uma parada. Mas é claro que eu não vou deixar o senhor sair daqui sem antes deixar uma palavra para quem está em casa, né? Quase pela 10ª vez que o senhor já está aqui em Roraima, né? Já perdeu as contas, bebeu a água do Rio Branco, é assim mesmo. Então eu queria que o senhor deixasse uma palavra, uma mensagem para aqueles nossos telespectadores que estão em casa e nos assistindo agora. Muito bem. Uma palavra dupla. Primeiro, para aquele telespectador que já tem conhecimento do Evangelho e fez de Jesus Cristo o seu Senhor. Uma vida entregue a Ele é uma vida riquíssima. É uma vida fascinante. Eu me lembro de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente muito mais do que pensamos ou pedimos. Quando a nossa vida é realmente comprometida com Cristo, entregue a Ele, Ele dá uma dimensão à nossa vida que nós nunca poderíamos supor que ela teria. Há aquele telespectador que não teve esta experiência. É uma palavra não do pedestal, mas do coração, de um homem que 50 anos atrás deu a vida a Jesus Cristo. Foi a melhor decisão da minha vida. Se voltasse o tempo 1000 vezes atrás, 1000 vezes eu faria a mesma jornada. Eu poderia abrir mão de tudo, mas eu nunca abriria mão do meu compromisso com Cristo. E uma palavra para os dois grupos. Leiam. Um livro é um amigo fascinante. E quem lê tem vida interior. Nunca está sozinho, nunca está vazio, sempre tem assunto e sempre é enriquecido. Poucas coisas são tão fascinantes quanto a leitura. Leiam. Uma mensagem que dispensa muitos comentários. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Quando retornar a Boa Vista, já está convidado a retornar aqui também. E espero que o senhor seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa terra. Eu agradeço a você, a sua companhia e mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Alternativa Gospel, hoje conversando, entrevistando e aprendendo um pouco mais com o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Até a próxima!